Olá, meu nome é Denilson Boff, sou professor de Física da Escola Valdemar Lindemeyer, Escola de Ensino Médio Público, município de Novo Progresso, Pará. Isso é uma prática pedagógica experimental que eu desenvolvi com alunos do terceiro ano do ensino médio. Então o nome do equipamento é um galvanômetro de tangente. Então esse galvanômetro em si, ele foi quase que totalmente construído com equipamentos reciclados. Então, o fio da bobina era motor queimado, que tem um pedaço de cano PVC de 200 milímetros. Aqui no meio tenho colado um anteparo, que é para a régua ficar, para mim poder medir o ângulo. A bússola, no caso, tem que ser adquirida, né? E o amperímetro para medir a corrente elétrica. E também um equipamento para que você tenha uma voltagem de corrente contínua. Eu utilizei 9 volts, né, dentro do experimento, ou você pode conseguir, eu consegui vários doados, que é uma fonte de tensão de computador, que você pode transformar ele num transformador de corrente contínua facilmente com a ajuda de alguma eletrônica. Então esse equipamento ele foi produzido em conjunto com os alunos, tá? E foi utilizado primeiramente em média 120 alunos. Então a ideia desse equipamento ele surgiu da análise de um problema resolvido do livro Alberto Gaspar, Compreendendo Física, volume 3, que é esse livro aqui, tá? Que é na página 161, tá? E na página 161 ele relata a construção de um galvanômetro de tangente a fim de você calcular o campo magnético transversal num determinado ponto do planeta. Então esse equipamento aqui, ele, a partir dessa ideia, né, de você construir, ele também, o objetivo é que o aluno venha compreender melhor os fenômenos eletromagnéticos relacionados com bobina e aplicação da lei de Ampère, tá? O equipamento em si, para alunos do terceiro ano do ensino médio, na prática pedagógica cujo qual desenvolvi, eu verifiquei uma ampla, grande, né, possibilidade de compreensão, elaboração e construção real dentro dos fenômenos físicos eletromagnéticos, né? Uma ideia é você trabalhar os problemas resolvidos matematicamente em sala de aula e você expor a sua argumentação e explicação do fenômeno, que a princípio para o aluno, e muitas vezes, não todas, são bem abstratos. Então esse equipamento aqui, ele possibilitou realmente o aluno compreender, tá, esse fenômeno eletromagnético, né, que é a criação, vamos dizer assim, né, desse campo magnético no interior de uma bobina. Então o equipamento, a utilização ele é simples, tá? Ressalto que você tem que ter uma fonte de tensão, que você tem que trabalhar com uma corrente contínua. Eu trabalhei com 9 volts, pode trabalhar com 3 volts, 6 volts, né? Mas daí para baixo, né? No máximo até 12 volts, que você não tem nenhum perigo, né, da saúde ou de choque, alguma coisa assim. Mas o equipamento é simples. Então primeiramente, a partir da ideia do livro, o aluno ele mede utilizando o perímetro, ligando o equipamento, né? Claramente você tem que saber o número de voltas que está lá dentro da equação, né? Da lei de Ampère. Então a partir do número de voltas aqui e com o equipamento ligado, você utilizando o amperímetro, você consegue, a partir da corrente elétrica, do diâmetro da bobina, você consegue calcular a intensidade do campo magnético no centro dela, né? E a partir das relações que você tem, refazendo novamente, colocando a bússola no centro, você vai ver que a bússola vai ter uma variação angular leste-oeste. E a partir dessa variação angular, né, do tangente do ângulo cujo qual ela interagiu, você calculando no produto do campo magnético calculado anteriormente, você consegue calcular esse campo magnético transversal, né, que é o que relata dentro do livro do Alberto Gaspar. Então, do mais,
esse equipamento aqui, para alunos do terceiro ano, dentro do contexto do eletromagnetismo, ele é muito bom, ele é fácil de trabalhar, né? Amplia a compreensão do aluno, além de ampliar, ele consegue alicerçar com uma eficácia melhor o contexto físico estudado, tá? Eu ressalto dentro da metodologia que eu utilizei, e eu pretendo, no caso, construir pelo menos uns 10 equipamentos que você pode realmente trabalhar toda a sala, porque às vezes um só equipamento nem todos conseguem no mesmo momento ter o mesmo aprendizado. Então é ideal que seja vários equipamentos, né? Como um laboratório de física normal, educacional, que você tem vários equipamentos. Então, os resultados que eu consegui com ele, os alunos compreenderam as relações matemáticas, as relações físicas principalmente, eles construíram uma argumentação técnica, científica, uma compreensão a partir do para que e como serve uma bobina senoidal, né? Esses critérios, essa argumentação acerca das propriedades físicas, ele foi melhor elaborado, então ele conseguiu construir significados a partir do uso dessa ferramenta aqui. Como vou ressaltar novamente, o resultado foi muito bom. A partir daí eu sempre utilizo, toda vez que eu vou lecionar ou estiver trabalhando os conceitos de eletromagnetismo, eu utilizo esse equipamento, e a partir disso ele é um equipamento que também promove a motivação do aluno. Ele é motivado a entender essas relações, o funcionamento, né? Até porque muitas vezes no livro lá você trabalha instrumentos de medida. Eu também relato que você precisa explicar realmente e ensinar o funcionamento de um amperímetro, como ele funciona e para que ele funciona. A questão da bússola, né? O porquê essa interação. Então ele é um instrumento que, dependendo da prática cujo qual o professor vai realizar, né, ele pode ser abranger, né, diversas áreas também do conhecimento. Então o aprendizado com isso daqui ele é significativo, ele permite realmente uma elaboração mais técnica no aprendizado, e também as relações interpessoais, professor, aluno e assim por diante. Uma vez que o aluno, você consegue através do equipamento querer aprender, ele promove essa aprendizagem com mais significados. Então o galvanômetro de tangente, como está aqui, ele realmente os resultados foram muito satisfatórios, daqueles que eu encontrei posteriormente o uso dele ou anteriormente. Obrigado.